Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre valores absolutos versus valores relativos. O que é que cada um tem a dizer e influencia ou ajuda a gente em algum procedimento matemático, beleza? Vamos então para a tela aqui do computador para fazer a definição básica aí desses dois parâmetros. Valor absoluto versus valor relativo. O conjunto numérico, eles são formados por algarismos. Assim como já falamos, né? Boa parte aí da nossa vida tem números envolvidos. Eles possuem um valor, então, que a gente chamamos de valor absoluto e valor relativo. Todo e qualquer algarismo, ele tem um valor absoluto e um valor relativo, beleza? Então, o que é que quer dizer? O valor absoluto ele é o seguinte, é o valor do algarismo isolado, ou melhor, do próprio número, certo? Independente do lugar que ele esteja. Ele não depende da posição em que ele se encontra. Ele representa, assim, um valor sozinho, um valor único, certo? O que é que eu quis dizer com isso? Vamos exemplificar aqui com um número que vai ficar mais claro isso que eu expliquei. Vamos supor, então, que nós tenhamos aqui o valor de 2.597, certo? Nós temos esse valor aqui e vamos supor que você queira o primeiro algarismo desse número. O primeiro algarismo desse número, ele é o 7. Então, o valor absoluto de 7 é o próprio 7 mesmo, certo? Agora vamos supor que nós queremos o número 5. O número 5 ele vai ter como valor absoluto o próprio 5 mesmo, certo? Então, o que é que eu quis dizer com isso? Não importa a posição em que esse número esteja localizado. Se ele está sozinho, se ele está acompanhado, não importa. O valor absoluto dele é o próprio número em questão, certo? Isso, no caso, é um valor absoluto. E o valor relativo? O valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição que ele ocupa no numeral, certo? Vamos então partir para o exemplo numérico para ficar mais claro essa informação. Vamos supor que nós tenhamos aqui o valor de 9.357, certo? Nesse caso aqui, vamos supor que nós desejamos escolher o número 5, certo? Esse segundo número aqui. Então, a diferença é que agora não será somente o 5. O valor relativo dele será igual a 50, certo? Porque no caso, ele representa a unidade, certo? Que é unidade, dezena, centena e assim sucessivamente, igual nós vimos lá naquele conceito fundamental, certo? Esse, no caso, é a definição aí da posição em que o número ocupa. Isso quer dizer, então, que o número 3 ocupa a ordem 3, certo? Que isto quer dizer que é a casa das centenas, certo? Pois o 3 ele está aqui, ó. Vamos mudar até a cor aqui. O 3, no caso, ele está aqui, ó, na casa das centenas, certo? Consequentemente, o valor relativo dele será 300, certo? Se fosse o valor absoluto, seria então igual a 3, não ia sofrer mudança, beleza? Vamos então fazer exemplos aqui para definir os dois, o valor relativo e o valor absoluto. Vejamos então algum exemplo. Nós temos aqui o numeral 3.832. Quais os valores relativos e absoluto dos algarismos 2 e 8? Algarismo 2 e 8, certo? Esses dois algarismos aqui. Nós observamos que o valor absoluto de 2, ele é o próprio 2. E o valor relativo de 2, ele ainda continua sendo 2, pois ele está na unidade, certo? Unidade, beleza? E o valor relativo e absoluto de 8? O valor absoluto de 8 é o próprio 8 mesmo, não sofrerá mudanças,
porém o valor relativo de 8 será no caso 800, pois ele está no caso nas centenas, beleza? Vamos agora para um outro exemplo. Nós temos aí o numeral 572. Nós queremos encontrar o valor absoluto e o relativo dos algarismos 5, que é este aqui, e 7, que é este outro aqui, certo? Então, o valor absoluto do número 5 e do número 7 são eles mesmos, tanto 5 quanto 7, valor absoluto, são eles mesmos, e, porém, o valor relativo do 5. O valor relativo do 5, o número está na unidade, dezena, centenas. Então, representamos como centenas. E o valor relativo de 7, ele está na dezena. Então, está na dezena. Então, no caso, será 70. Beleza? Essa é a diferença entre um número relativo, um valor absoluto e um valor relativo. Mas como então fazer a soma dos valores relativos de um número? Como então somar um valor relativo de um número? Nós vamos pegar primeiro a unidade, separar da dezena e depois separar da centena e assim sucessivamente, onde vamos colocar bloco a bloco. Exemplo aqui no caso, 320, nós pegamos o 300, que é a representação da centena, o 20, representação da dezena, e o 0, que para esse caso aqui é a representação da unidade. Vamos agora para um segundo caso, 957, o valor relativo referente será 950 e a unidade 7. A gente faz a soma desses dois valores. Se nós somarmos, realmente vai dar o mesmo valor aqui, 957. Agora vamos para um número maior, né? Vamos pegar aqui 1356, onde separamos aqui o 1000, depois o 300, depois o 50 e por último o 6. Ficando então assim. Se nós efetuarmos realmente a soma aqui, dará o mesmo valor aqui, certo? Com isso, com essa soma, no caso, nós temos o valor relativo descrito, certo? Então, uma forma de representar também é que, vamos supor aqui que nós tenhamos o número em questão, aqui nós temos o milhar, centenas, dezena e unidades. O 210, o 2, né, que representa a centena, o 1 representa a dezena e o 0 que representa a unidade. Fiz a mesma coisa aqui para os demais casos e também, se a gente verificar aqui, ó, para o 1324, milhar, centena, dezena e unidade, certo? Essa no caso aí é a definição básica de um valor absoluto e um valor relativo, beleza? Por hoje então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.